começamos aqui o nosso bloco, nosso segundo painel. Deixa eu até deixar registrada aqui a capa do nosso painel, inovação. Boa. Gostou, Tiago? Na organização, os dois, né? Quem não conhece nem o Tiago, nem o Pimenta, vale super a pena, porque a gente vai aprender muito com vocês. Então, sejam bem-vindos aqui. E aí eu já vou direto para... Tiago, como que inovação entrou na sua atividade? Fala um pouquinho dessa trajetória e como que você vê esse processo nas organizações, obstáculos. Conta um pouquinho para a gente, porque você é jovem, mas você tem muita intensidade naquilo que você vem realizando ao longo do tempo, e por isso que você está aqui. Deixa eu até aproveitar, mas eu estou refazendo essa fala, porque algumas pessoas chegaram depois. Os líderes que estão fazendo parte desse fórum são líderes que têm práticas que conversam muito com aquilo que nós acreditamos na estação liderança, dessa prática, né, de valorizar o humano, do ser humano na sua integralidade, da humanização, da espiritualidade do ponto de vista de valores. Então, conta para a gente, fala um pouquinho de você aí para nós. Tá. Até eu estava pensando aqui em responder com uma pergunta, porque eu acho que também é interessante saber de você, né, Adilson, porque é um painel aí para líderes, tem todo esse tema. Mas por que você decidiu, né, colocar um tema no painel, né, inovação aí na liderança? Qual foi o motivador aí para ter esse tema? Porque a gente olha para o processo de evolução como também um processo de inovação. Inovação, pensando até no nível de consciência. Mas não é qualquer inovação, né? Porque a gente pode ter um monte de coisa que vai inovar e que não vai trazer um bem para a humanidade, para o planeta, né? Então, o tema é assim, que tipo de inovação vai fazer com que a gente tenha os ambientes organizacionais melhores e que eles promovam o melhor do ser humano, né? Então, que tipo de inovação pode vir aqui? Né, olhando para essa experiência. E essa pergunta não estava preparada para ela, mas ela foi oportuna e acho que ela traz um mindset importante. A gente está aprendendo todo momento. Bora lá, Tiago. E uma coisa que eu até vi uma pergunta interessante aqui da plateia sobre a empresa que tem Happiness Manager, e uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu pensei muito interessante, né? Que ser feliz e ter essas coisas e pensar que a gente pode ter é disruptivo, né? Porque a gente está muito acostumado a aceitar muito o que tem aí. Eu acho que inovar tem a ver com isso, pensar diferente, acreditar numa coisa diferente. Eu acho que quem faz isso é que realmente está construindo, né? E para mim, né, a minha trajetória lá em 2008, 2009, apesar de eu parecer jovem, não sou tão assim, tá? Ainda tenho minha juventude, mas eu já estou há um tempo aí na estrada. Mas eu lembro que em 2009 eu trabalhava numa empresa e ela começou a falar que a gente está adotando aí umas práticas diferentes, e um dia o CEO falou, vamos adotar o Scrum. A partir de hoje, a gente não faz mais outro tipo de contrato se não for usando o Scrum. E era uma coisa que no Brasil estava engatinhando, né? Porque foi uma das primeiras que falou disso. E nesse dia eu pensei, opa, né, não posso ficar para trás. E eu fui atrás, né, de fazer um curso, eu aprendi Scrum, e isso foi em 2008, já faz o quê? 15 anos. Né? E aí, desde então, eu venho muito ficando antenado nessa questão de pensar o futuro, pensar no diferente. E isso foi o que me motivou, porque eu falei, como assim, né? Esse homem vem com esse negócio diferente, mas eu falei, não posso ficar para trás, tenho que me adaptar. Mas foi muito bacana, que foi um movimento que eu fui atrás de aprender, e aí eu acabei me tornando o que eu sou hoje, que é uma referência nesse assunto de agilidade, mas a inovação permeia muito, né? Falar em agilidade tem muito a ver sobre falar em inovação. Felicidade, sei que eu achei legal a pergunta, né? Que é empresas que têm colaboradores, o Happiness Manager, né? O gerente de felicidade. E, gente, está cada vez mais comum. Eu lembrei na hora da DASA, né? Porque eu fiz o curso lá do Chief Happiness Officer, que eu achei sensacional, e a Renata, que foi quem me deu esse curso, eu vejo que ela está atuando lá na DASA, né? Preparando líderes para fazer isso. Então, é uma realidade e é inovador, né? A gente pensar
e a gente pode criar isso dentro do ambiente de trabalho, é uma visão bastante inovadora. E que dificuldades, quando você olha, a gente tem falado muito dos desafios das gerações, Thiago, e acho que existem generalizações quando a gente fala das gerações, tanto dos jovens quanto dos demais. Como que você vê isso? Porque eu tenho uma fala do amigo, que é o Pedro Weingart, ele falou assim, a inovação, não sei se é dele essa fala, mas eu ouvi dele. Inovação a gente não faz com tecnologia, inovação a gente faz com gente, né? Então, isso muda tudo, né? Então, Sim. como que você vê isso, né, do ponto de vista das gerações? Eu acho que a geração é um assunto que eu gosto muito, mas vou confessar que não é minha especialidade, né? Se eu falar Ah, algo, né, as diferenças geracionais não é meu campo de estudo, mas eu observo muito, que às vezes parece, né, que os mais jovens estão mais abertos a isso, os outros estão mais resistentes, mas eu acho que não dá para generalizar, né? Inclusive eu convivo com jovens, eu gosto disso porque me faz pensar muito diferente, eu vejo que às vezes eles são mais resistentes, às vezes eu estou mais aberto a aceitar uma mudança, aceitar um passo mais arriscado do que jovens. Né? Acho que depende muito do indivíduo, né? Do que cada um acredita. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter. Né? Acho que hoje, cada vez mais as pessoas hoje estão inquietas quanto a aceitar o que está aí. Né? Acho que isso é um ponto que é bastante importante. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, por isso que eu acredito que não dá para pensar fixo em gerações, porque eu já passei, já teria tal aquela geração mais acomodada com isso, mas eu já não consigo ficar inquieto e ver as coisas e aceitá-las. Né? Eu prefiro muito mais a ideia de transformar. Né? Mas é um desafio. Os jovens hoje, eles querem ver que isso está acontecendo, né? Eles querem ver significado nas coisas, eles querem fazer tudo com um porquê, né? Hoje em dia, você pede alguém para alguém fazer, ele para, e se ele não entender por que ele está fazendo isso, não adianta que ele não vai fazer. Né? Não sei se vocês já passaram por situações assim, mas é o que eu tenho acompanhado. A gente precisa estar preparado aí para entender o porquê das coisas, lutar para mudar as coisas, e eu acho que isso é fundamental no dia de hoje. Rê, alguma Oi? pergunta? Sim. Pergunta. Como que você vê, quais seriam os desafios da liderança hoje na era da agilidade? Quer dizer, a questão da era da agilidade, ela tá colocada, e você no papel do líder, quais são os seus desafios? Quais desafios você vê hoje? Eu acho que é muito engraçado que o desafio do líder ele casa muito com o desafio das pessoas, né? Então, até voltando bastante para a questão de inovação, criatividade, né? Eu vi que o Pimentel, quando ele chegar, ele pode falar, mas ele é muito do ramo do design thinking, do processo criativo. E para a gente fazer isso, a gente precisa do quê? Né? Precisa de tempo. A gente precisa, no nosso dia, conseguir parar, refletir, né? Às vezes olhar para cima, sem nenhuma preocupação em poder. É isso que abre o processo criativo. Então, para o jovem, não, para o profissional conseguir inovar e criar, ele precisa ter, né? Até tem um livro, o Ócio Criativo, a gente precisa ter um momento para parar e pensar. Então, a gente precisa parar com essa ideia de estar ocupado, da hora que chega no trabalho, à hora que vai embora. E muitas vezes os profissionais estão nessa de não conseguir parar porque a liderança não consegue gerenciar isso. A gente quer que todo mundo faça e resolva, só que eu acredito que o líder é o que vai conseguir, o líder e o gerente, né, que vai conseguir, e aí é uma gestão de fluxo de trabalho, que é entender que não adianta a gente estar 100% do tempo ocupado. Isso, na verdade, é contraprodutivo. Né? A gente está das 8 da manhã às 5 da tarde trabalhando sem parar, é o inverso da produtividade. Porque a gente gera mais defeito, a gente está esgotado e as coisas saem errado. Para a gente trabalhar com resultado, com performance, a gente precisa ter tempo de qualidade para parar, refletir, pensar. E isso é uma coisa que o líder e o gestor pode fazer, cuidando do fluxo de trabalho para que haja esse tempo. Né? Então, isso que eu acho que é chave, fator essencial, que vai trabalhar bem os dois lados, né? Porque não dá para trabalhar do jeito que a gente está hoje, que é correndo atrás do prejuízo. Isso, isso me faz lembrar uma questão no tempo.
da necessidade, que se traz essa questão da necessidade da pausa, porque inovar é um processo de pausa, né? Porque você fica viciado em ver, né, aquela mesma situação, as situações do mesmo jeito, então você não consegue. E você traz uma questão que não é fácil para nenhum de nós, né? Porque você está dedicado ali e tal para fazer uma entrega, mas a maioria de nós ainda não sabe dar a pausa antes do esgotamento, porque se chegou ao esgotamento, você já perdeu tudo, né? E você corre um Uhum. risco. Isso me faz conversar, olha que detalhe interessante, né? Na época que meu pai trabalhava lá, ele trabalhava muitas horas, tá? Então, vira e mexe que ele tinha um acidente de trabalho. Por quê? Estava no esgotamento máximo e tinha uma hora que ia dar ruim, né? Como deu, Sim. né? Então, quando a gente fala dessa tecnologia, desse conhecimento da agilidade, a gente fala de um processo para a gente ser produtivo, né? Então, você tem algum exemplo, ou que exemplo você tem, né? E eu sei que você trabalha, né, gerando treinamento aí com essa temática para muitos públicos, que mostre essa forte mudança desse conhecimento na rotina de alguém, ou de um grupo, de uma empresa, para compartilhar com a gente? Eu não sei, eu não entendi direito o conhecimento. Qual conhecimento? Não, da agilidade. Quando você leva esse Ah, tá. conhecimento, né, essa tecnologia ali, para isso, que exemplos a gente tem ali para mostrar o quanto isso gerou a produtividade, porque Sim. é uma Tem, ferramenta de produtividade. tem até uma ferramenta, uma coisa muito simples, e é difícil de aplicar, mais simples, eu até vou explicar rapidinho, mas eu só corro o risco de algumas pessoas não gostarem do que eu vou falar, porque a gente tem o Kanban, né, que é um modelo de trabalho aí para gerenciar fluxo, mas quem é da comunidade Kanban vai dizer que Kanban e Agile são coisas diferentes. Mas eu acredito que o Kanban ajuda muito na agilidade. E uma coisa que o Kanban prega é limitar o trabalho em progresso. Então, vamos supor, agora estou eu, a Regina, o Adilson e o Marcelo chegou, somos 4 pessoas. Então, vamos supor que o nosso limite de trabalho em progresso são 4 coisas. A gente pode ter 4 iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Se alguém pedir uma quinta, a gente não pode começar a fazer, porque a gente já tem 4 em andamento. Para começar uma quinta, a gente tem que terminar uma das 4. Isso, o que acontece? Geralmente os gerentes eles vão fazer o quê? Não importa, a gente tem que começar, porque a gente tem que entregar. E aí a gente começa a fazer a quinta. E aí a gente estourou nosso limite de trabalho em progresso. Isso vai fazer o quê? Burnout, falta de qualidade e tudo mais. Se a gente bater o pé e falar, não vamos começar a quinta demanda enquanto a gente não terminar uma dessas 4, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai se unir aqui para terminar uma delas. Então, a gente já solta uma para o mercado. Aí a gente libera um slot. Inclusive, o ideal seria que o nosso limite fosse 3, né? Ou 2, para a gente poder colaborar. Mas isso é uma ferramenta muito simples, mas que começa a fazer o quê? A gente começa a terminar nossos trabalhos para poder começar novas coisas. Então, a gente começa a gerar coisa com qualidade o gerente acha que vai diminuir a entrega. Não, como assim tem que esperar terminar? E eu tenho urgência, vai entregar muito menos. Mas se você parar para pensar, a entrega é muito maior se a gente sabe falar não. Já temos 3 coisas em andamento, não vamos começar uma 4, enquanto não terminar nenhuma das 3. Parece que a gente vai diminuir a nossa velocidade, mas muito pelo contrário, a gente vai entregar muito mais. E com mais qualidade, menos pressão. Então, você vê, é uma ferramenta bem simples, mas é difícil, é desafiador de colocar em prática, mas dá resultado, e é resultado imediato, né? Trabalhar o limitador de trabalho em progresso. Fantástico. E que você traz essa questão de como até os próprios gestores, eles não, a grande maioria, a gente percebe que não faz os filtros dessas demandas e nem negocia com a equipe, eles determinam isso, né? Então, é Sim. uma liderança, não a liderança de conquistar espaço, de ver como que a gente ganha ali força com o time, né? Então, você determina, você deixa um monte de gente desmotivada ali, porque dá mais conta disso daqui, mas como ele vai dar mais conta, né? Então, e o quanto, às vezes, essas lideranças nem se colocam
à disposição para colaborar também, né? É só demanda. Rê, algum comentário aqui? Uma Vou pergunta perguntar. sobre a cultura ágil, né? Quando você, por exemplo, se você fosse trazer hoje, conhecendo algumas organizações que você vem atuando, quando você fala em cultura ágil, que dimensão nova pode ser absorvida numa cultura de uma organização? O que tem de pilar importante de uma cultura ágil que faz a diferença? Olha, uma das coisas que para mim é base do pensamento da agilidade é o respeito às pessoas, né? E colocar as pessoas, porque quando a gente está dentro de uma organização, o que que a gente está fazendo? A gente é um bando de pessoas trabalhando para resolver problemas de outras pessoas, que é o que alguém colocou da frase do Simon Sinek, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, é o que ele diz, né? Porque negócios é sobre pessoas. Então, para mim, o pilar importante é focar nas pessoas, porque não adianta nada o cliente está feliz, mas as pessoas aqui estão tudo saindo de licença. Ou aqui está todo mundo feliz, mas o cliente está mal atendido. Ou o cliente está feliz e a gente está feliz, mas o acionista não está tendo retorno. Tudo isso são pessoas interessadas, né? Então, a gente tem que criar um ecossistema organizacional que favoreça todas essas pessoas. Que tenha um funcionário feliz, gerando um cliente feliz e um grupo de acionistas que tenha um negócio sustentável. Eu também prefiro falar sustentável do que, né, resultado, né? Porque essa coisa de só crescer, até me dá arrepio, né? Porque eu acredito muito que a gente tem que criar um negócio sustentável, durável, né? E isso envolve vários fatores. E as pessoas não têm. Fantástico. Perguntas para o Tiago, já está entrando na fase das perguntas, e por conta do tempo, é rápido mesmo. É rápido. Nós temos aqui conosco nesse momento 84 pessoas, não dá para ainda saber de quais as regiões aqui. Então, você que está com a gente aqui, aproveita, a gente tem um espaço, não estamos usando o chat aqui, que é o QA aqui para perguntas para o Tiago. E o Pimenta já chegou aqui, seja bem-vindo, meu caro Pimenta. Daqui a pouco você entra com a gente aqui. Se também quiser, deu para pegar um gancho aqui com o Tiago, fica à vontade também para perguntar. Vamos ver o que tem de pergunta ali para a gente colocar. Tem uma pergunta da Josiane Antônia dos Santos Miguel aqui. Qual a orientação para uma gestão com mais resultados em uma equipe que tenha divisão de tarefas? Boa. Eu acho que, não sei, Marcelo, se você quer aproveitar para... Não, vou deixar você, estou chegando aqui. Não, mas não para responder, mas para dizer quem é o Marcelo Pimenta. Eu acabei de terminar uma aula que eu estava falando sobre a importância da escuta ativa. Uhum. Aí eu entrar num negócio e querer já falar, né? Não, vou viver aquilo que eu aprendo. Muito bem, Pimenta. Vamos lá, Tiago, qual a orientação para uma gestão com mais resultados em uma equipe que tem divisão de tarefas? Isso é um desafio. Pode falar. Não, e aí a sua percepção disso, a sua prática com isso como líder, né, que é um ponto. A divisão de tarefas é uma tendência, parece, né? Isso eu vi minha carreira toda, né? Você pede para a equipe colaborar, vamos fazer junto, mas quando eles começam a fazer, todo mundo, cada um quer pegar a sua tarefa e fazer, né, por conta própria. Então, pelo que eu entendi da Josiane, existe uma divisão formal de tarefas, né? Você faz isso, você faz aquilo, que ainda, né, pelo menos é consciente. Mas mesmo que a gente tente dizer, não, gente, todo mundo faz tudo, no final as pessoas tendem a dividir as tarefas. Mas é interessante que a gente não divida o resultado, né? Então, o resultado é do conjunto da equipe. Então, ter uma visão de resultado único é o que leva a ter mais colaboração, até porque é interessante que você citou equipe, né? Se todo mundo pode fazer seu trabalho independente um do outro, isso não caracteriza uma equipe, né? Porque uma equipe é aquele grupo de pessoas onde um tem dependência com os outros. Se a gente consegue trabalhar isolado,
a gente é só um grupo de pessoas, né? Então, se a gente é realmente uma equipe, a gente também tem a questão de que o resultado é da equipe. E aí e outra, limitar o IP, que é uma coisa que eu falei só porque surgiu, mas também favorece isso, porque se a gente tem, por isso que eu falei que nós 4 seria ideal ter só 3 ou 2 coisas em andamento, porque daí a gente necessariamente vai trabalhar junto nas demandas. E o que é legal de trabalhar junto? É a diversidade de visões e opiniões. Porque se eu saio fazendo tudo sozinho, eu faço do meu jeito. Agora, se eu abro para a contribuição do Marcelo, do Adilson, eu vou ter uma solução muito mais criativa. E, no fim, um resultado melhor. Porque, para mim, o processo de parar, pensar e ter o processo criativo é que, às vezes, a gente pensa de cara numa solução porque a gente acredita nela. Mas se a gente abrir para outras visões, talvez a gente chegue numa solução melhor e mais efetiva, que é diferente daquela que a gente iniciou pensando, né? A gente acha, não, todo mundo quer receber o pacote no dia seguinte, né? Uma vez uma empresa me chamou, falou, a gente tem que entregar no dia seguinte, hoje é o desafio. E aí eles queriam refazer o supply chain da empresa para conseguir entregar a encomenda no dia seguinte. Agora eu pergunto para quem está na sala, né? Vocês preferem receber no dia seguinte ou receber depois de uma semana, mas num horário previsível, que seja na quarta de manhã, para você estar lá para poder receber o pacote? Eu prefiro receber daqui uma semana, mas num horário que eu sei que está em casa, do que chegar amanhã, que eu sei que não vai ter ninguém em casa para receber. Então, se a gente não para explorar, entender o nosso cliente, entender o nosso cenário, a gente vai tentar entregar o pacote em um dia. Verdade. Fantástico. Bom, e não é o mais efetivo nesse cenário. Não, fantástico. Importantes questionamentos você traz. Tiago, uma mensagem que você pode deixar, nós estamos terminando já o seu bloco aqui, é rápido mesmo, né? Então, a mensagem que você pode deixar para os participantes aqui do nosso fórum. Eu acho que eu vou deixar minha mensagem respondendo a pergunta do Jefferson, né? Como inovar em um ambiente onde o principal foco são os resultados? É isso, tudo o que eu falei, se a gente conseguir parar e fazer acontecer, os resultados vão ser bem melhores. Então, a gente pode ter foco no resultado, mas se a gente ficar atolado de trabalho, sem parar para conseguir pensar e ter uma solução criativa, os resultados vão ser sempre aqueles, né? Dificilmente a gente vai realmente ter resultados. Então, se a gente quer resultados melhores, a gente tem que fazer isso que eu comentei, tá? Porque é difícil, porque é o que eu falei, é contraprodutivo. Parece que é o contrário, né? Se a gente parar tudo e pensar, vai diminuir nosso resultado. Mas talvez diminua temporariamente, mas o potencial de crescimento é muito maior. Então, acho que é isso, Zé. Precisa tentar criar essa consciência de que ter calma para fazer as coisas e fazer com cabeça, né? Com a cabeça no lugar, vai acabar gerando um resultado muito melhor, muito mais satisfatório para o todo, né? Não só para uma parte. Muito bom, muito bom. Obrigado aqui. Vamos lá, agora nós vamos entrando no segundo bloco dessa parte com Marcelo Pimenta, meu colega de SPM, tem uma baita admiração pelo Pimenta, a gente chama de Pimenta, né? De menta, ele é um cara da inovação, né? E aí depois na sequência aqui, ó, imperdível, o seu Monté já está com a gente aqui, é uma referência importante para muita gente que já tá conectada aqui, ele vai entrar na sequência desse painel. Seja bem-vindo, seu Monté. Então, Marcelo, me fala um pouquinho como que começou por onde começou? Você teve algum ponto de partida dessa sua paixão ali pela inovação? Coisas que você aprontou de repente. Legal, bacana. Eu acho assim, eu primeiro agradecer o convite, a oportunidade de a gente trocar uma ideia, né? Mesmo num dia tão acelerado quanto hoje, né? Eu tive um workshop a manhã inteira, estava em aula até agora, mas te prometi que logo terminando a aula às 6 horas estaria aqui para poder contribuir. E eu já te conto aí essa história, mas eu queria entrar também nessa resposta do Jefferson,
né? Porque, como você disse, a minha praia, né, o meu ponto, o meu lugar de fala, como se tem se dito hoje, né, principal é o mesmo da inovação. E a ideia hoje é a gente trocar um pouquinho sobre como inovar em um ambiente onde o principal foco é resultados, né, que é a pergunta dele, né? Eu acho que é uma pergunta assim que tem tudo a ver no sentido de você poder entender a cultura dessa organização e de que forma você pode transformar essa cultura para que você possa estar atingindo esses resultados, mas de uma maneira cada vez mais sustentável. E aí eu falo a palavra sustentável de uma forma bem generalista, né? Sustentável sob o ponto de vista que se sustenta na relação com o cliente, né? Porque não adianta você dizer, olha só, vou te mandar um negócio super inovador aqui, tarará, o melhor fone do mundo. Legal. Chega lá, não funciona do jeito que a pessoa espera. Não tem um suporte adequado, né? Então, não é sustentável a promessa. Não é sustentável no sentido ambiental, não é sustentável sob o ponto de vista da gestão do negócio, da questão da governança, da questão de como respeitar os acionistas, de como ter transparência nas relações. Não é sustentável, às vezes, na relação com seus funcionários, em que se sentem pressionados e que se sentem, de certa maneira, numa situação de comando e controle em que eles não conseguem dar o melhor de si e que isso não tem a ver com a sua organização. Então, eu acho que essa visão, essa pergunta do Jefferson é muito legal para a gente poder entender, né, como é essa cultura da empresa e como você pode estar trabalhando dessa cultura na melhor maneira para trazer aqueles resultados que tenham a ver com o propósito da organização e com o fato de eu querer estar trabalhando naquela organização porque eu sou parceiro deste propósito. Então, isso pode ser uma coisa do tipo, eu gosto de trabalhar na Cacau Show porque eu quero fazer uma marca de chocolates brasileira tomar conta do mundo. Legal! Você não precisa ter um propósito de querer necessariamente ser uma ONG ou de querer ter um trabalho estritamente social, né? Você pode ter um objetivo que seja de valorização de mercado, da cultura brasileira, e aí você tem várias outras empresas que eu acho que são legais, que têm aí um propósito bacana e que vale a pena, né? Nós, por exemplo, somos professores da SPM, né, Dilson, com muito orgulho. Né? Por quê? Porque a gente contribui com o propósito dessa organização que é pioneira no ensino de marketing no Brasil e que quer continuar sendo. Então, é algo que amanhã ou depois pode dizer, mas tu quer dar aula no sábado à tarde? Às vezes eu não quero, mas eu tenho que cumprir o meu propósito, tenho que fazer com que a organização continue. Né? Então, não é, às vezes, uma relação estritamente econômica que está em jogo, mas é algo muito maior. Então, acho que essa história de a organização com foco no resultado, Jefferson, e a inovação pode ser um caminho muito legal para que você possa estar funcionando cada vez mais. Né? Então, só para começar aqui, eu achei que o chat, o pessoal, todo mundo poderia ver, mas parece que não está, Tiago, habilitado, mas se depois for possível, eu gostaria de poder compartilhar uns links, né? Porque eu tenho um link de um post que talvez seja lá no grupo do WhatsApp, Adilson, você possa colocar para mim, por favor, porque esse post aí, que é inovação e lucratividade, entenda como essa relação melhora os resultados, ele vai atender bem o que o Tiago está querendo de uma forma bem estruturada. Bom, então, essas são minhas boas-vindas. O Adilson pediu para eu começar falando um pouquinho da minha relação com a inovação. Pois é, olha só, eu comecei como professor na minha vida, né, lá atrás, né, junto na minha carreira eu sempre tive 3 carreiras assim em paralelo. Uma de jornalista, né, uma de empresário e uma de professor. E elas sempre comungaram. Claro que hoje eu tenho uma visão do passado em que isso didaticamente fica mais simples de eu entender.
mas aquilo naquela época estava tudo muito integrado, né? E a primeira disciplina que eu tive se chamava Sistemas de Comunicação na Universidade Luterana do Brasil, lá em Canoas, na UBRA, né? E na época eles queriam que um jornalista desse aula para os alunos de comunicação social, porque eles estavam tendo aula de sistemas de comunicação por um professor de informática. Então, eles recebiam a aula, assim, tipo, como formatar um disquete. Essa era a aula, né? A diferença entre bits e bytes, entendeu? Uma prova que... Então, os alunos odiavam. E aí, disseram, não, tu precisa nos ajudar aqui, né? E aí, eu comecei, e a minha primeira aula foi fazer a capa do Pet Shop Boys, Introspective, no PowerPoint. E eles ficaram impressionados, porque, tipo assim, como é que pode, né? E aí eu mostrei como a comunicação poderia transformar a carreira deles, e eles passaram a adorar essas aulas, né? Eu acredito que na época, eu falei PowerPoint, mas era CorelDRAW, que era o que a gente tinha na época, era o Corel 4, o PowerPoint veio surgir muito depois. Enfim, e aí, Adilson, eu continuei com a carreira de empresário, né, de internet, trabalhando à frente de uma empresa que se chamava Connect, marketing interativo, a disciplina de ser professor, né, de conseguir exercer isso, e de conseguir também uma carreira que era de jornalista, porque eu trabalhava na RBS TV, cobrindo assuntos de tecnologia, de inovação e coisas assim. E aí, quando eu vim para São Paulo, para fazer história curta, porque senão vocês vão ficar aqui o dia nessa história, eu comecei a dar aula de marketing digital na SPM. Eu dava aula de marketing no Orkut. E aí eu dei aula por muitos anos aí, desde 96, eu não saio de sala de aula, desde 96. E aí dei aula por muito tempo ali na SPM sobre Orkut, cara, como é que fazia marketing em comunidade, através, etc. E o Júlio Figueiredo, na época, você conhece, eu acho, lá da SPM, né? Era nosso coordenador, ele disse assim, Menta, né? Que é o meu apelido, você já revelou aqui para as pessoas, ele disse assim, Menta, a gente acha que tu é um professor ideal para a cadeira de inovação, porque o professor que está dando inovação era um professor que, na época, estava fazendo mais ou menos como aquele cara lá, explicava os modelos de inovação, as teorias de inovação, dava aula sobre Schumpeter e as coisas assim, mas ele não trazia a prática, assim, os alunos, ao final, não se sentiam mais inovadores, digamos assim. E aí foi o Júlio que disse assim, cara, a gente quer que tu assuma as cadeiras de inovação. Eu, na época, não sabia nada. Assim, ou melhor, eu achava que eu não sabia nada sobre inovação, por mais que quando eu falei, eu vou começar a dar aula de inovação, todo mundo disse, tu é o cara ideal para isso. Olha, é o teu perfil, etc, etc. E eu saí atrás, né, da literatura, etc., fui me formando, estou aí agora há 13 anos, né, desde 2010, na SPM, com as cadeiras de inovação. Estou há 13 anos nessa área, e aí eu fui entender que eu já era realmente inovador, que as empresas que eu tinha, elas estavam baseadas na inovação, só que eram coisas muito intuitivas, muito empíricas, né? E com o passar do tempo e do estudo da literatura, né? E aí eu fui para Israel para estudar inovação, fui para o Vale do Silício, né? Fui fazer aí o meu dever de casa, né? Para conseguir ter o reconhecimento que eu acabei tendo hoje de dar aula na SPM, de dar aula na USP, né? Nos MBAs de inovação, né? De ter aí alguns livros publicados sobre o tema, etc., e foi, então, aí que começou a minha carreira, que tu perguntou de inovação. Foi primeiro sendo um criativo, sendo inovador, e depois me transformando num professor de inovação, em que começou, alguns anos depois, me senti capaz de dar assessoria, né? Hoje sou palestrante, enfim, né? nesse mundo da inovação. Rei, quer fazer alguma pergunta? Queria... Tá fechado seu áudio.
Na realidade, o Pimenta, nós tive a oportunidade de conhecê-lo, né, numa reuniões do nosso curso, enfim, e eu achei que é muito peculiar a forma como ele trouxe da coisa de descomplicar a inovação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando você traz essa questão, o que você está querendo dizer em relação de descomplicar a inovação? Legal, ótimo, obrigado, Regina. Realmente, essa história de descomplicar a inovação, ela surgiu de uma forma, de uma descoberta, entre aspas, né? Quando eu estava, mais ou menos há uns 8 anos atrás, quando eu criei essa identidade visual que eu utilizo hoje, eu contratei uma empresa chamada Mercato, lá de Cuiabá, e eles fizeram um trabalho de pesquisa qualitativa com alunos, né? Eu, por 2 ou 3 meses, e no final das palestras, eu levantava um cartaz com QR Code e as pessoas respondiam umas coisas, com clientes, com sócios, um monte de gente. Eles fizeram mais de 300 entrevistas. E nesse trabalho de branding, essa história do descomplicar a inovação emergiu. Ah, que legal. Várias pessoas nos depoimentos diziam assim, legal, tu sabe que ele foi, né? Só para vocês entenderem como essa coisa na vida real. Né? Uma vez eu estava aqui no meu escritório, tocou o telefone, era o reitor do IFMT, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. E aí ele disse assim, olha, eu quero falar com o professor Marcelo Pimenta. Ele disse, sou eu. O senhor mesmo? Então tá bom, eu sou o reitor aqui do FMT. Eu disse, que legal, o senhor mesmo me ligando também, né? Não tem secretária nem nada, achei muito legal. Ele disse, pois estou ligando para lhe agradecer, porque a gente tem um edital da FINEP em que a gente está precisando apresentar canvas do modelo de negócio. E a gente já leu aqui todos os livros, já fizemos milhões de cursos e ninguém conseguia fazer. E a gente assistiu um vídeo teu no YouTube de 12 minutos e a gente conseguiu fazer todas os canvas que precisavam. Todos que a gente precisava, a gente assistiu o teu vídeo e a gente conseguiu submeter. E eu estou aqui para te agradecer e para te convidar para fazer um programa de formação para os nossos professores, para que tu ensina como o Canvas do modelo de negócio pode ser uma ferramenta descomplicada. Então, Regina, nesse trabalho, começaram a emergir respostas como essa. E eu resolvi assumir, então, essa visão de descomplicador criativo, conseguir descomplicar a inovação, e hoje é a minha marca, assim, registrada, né? E graças a Deus tenho minha agenda cheia de palestras, cursos e eventos, tudo porque as pessoas estão querendo, né, descomplicar a inovação. Então, isso só para entender a origem. Mas eu quero falar de um aspecto que eu acho que é bem interessante, talvez vocês não tenham ainda ouvido falar sobre isso, né? Por que é importante descomplicar a inovação? Porque a inovação é antinatural. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Né? Por exemplo, você vai ver um abacateiro, sabe? Um abacateiro, ele não vai se vestir de glitter para o carnaval, sabe? Ele não vai querer dizer assim, agora eu vou dar abacate embalado, ou abacate com QR Code, né? Ele não vai conseguir fazer esse caminho, né? O que vai ter é uma intervenção sobre um processo existente, maravilhoso, perfeito, divino, né? Porque vai tentar a gente aqui criar um abacate, por exemplo, né? Imagina, tipo assim, Adilson, pede o que tu quiser, mas faz um abacate, mas eu quero assim, perfeito, cara, com a embalagem inviolável, sem cola Prit, sem nada, eu quero perfeito, com o caroço ali dentro, com aquele coisa verdinha, com o sabor, com os nutrientes, com tudo. Cara, tu vai dizer, não, provavelmente tu vai desistir, porque não é tarefa fácil a gente fazer, né? Vocês sabem que em prêmios de design, a banana, ela ganha de qualquer outra embalagem que existe, porque ela é uma coisa que se molda conforme o crescimento, né? De uma forma muito
colocado. Mas, enfim, só para entender, essas coisas têm a ver com a criação e elas já são perfeitas por si só. Só que, para o mundo contemporâneo, é preciso você inovar. Para quê? Para gerar uma experiência para o cliente que seja cada vez melhor, porque o consumidor é cada vez mais exigente, né? Então, você acaba hoje tendo bananas, né? E tem gente que até debocha quando vê no supermercado uma banana que está descascada e ela está cortada em rodelas. Diz assim, não, isso aí é uma geração nem, né? Que a pessoa não quer nada, não quer nem descascar a banana. Não, o que acontece é que tem pessoas que às vezes têm um tipo de deficiência em que, ou uma dificuldade em que a banana descascada, ela facilita a vida daquele cara. Então, é por isso que tá, para que essa pessoa não precisa descascar e cortar. Ou você tem bananas que hoje são criadas ao som de música clássica, né? Existem bananas e acredita-se que essa coisa da energia que está no universo, ele traz um conforto para as moléculas das bananas e dizem, né? Eu não experimentei ainda, mas eu já vi várias reportagens e estudos em que as pessoas percebem que elas são muito mais doces que as bananas que são convencionais. E aí o cara desidrata a banana para exportar, né? O cara traz da banana uma característica proteica, que é fazer uma barrinha que ele pode levar. Então, o que acontece? Você precisa inovar para conseguir sobreviver a essa sociedade que a gente tem, que tem colocado uma série de questões em que a gente não pode ficar todo mundo, né, embaixo do coqueiro, né, comendo banana, né, e ouvindo lá o Bob Marley, né, e que tudo, né, existe hoje uma situação dada, né, na sociedade em que eu faço parte, eu acho que o Adilson também, de humanizar cada vez mais as relações, de conseguir recuperar a conexão com o natural, da gente conseguir entender os nossos sentimentos, de conseguir a gente ter aí uma empatia cada vez maior, e tem tudo a ver com esse fórum, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa situação em que é preciso, né, as empresas estão organizadas porque elas precisam vender mais, elas precisam bater meta, elas precisam para garantir o emprego, e a gente está aqui nessa batida da inovação descomplicada de conseguir fazer com que elas consigam atingir esses resultados de uma maneira leve, talvez, sabe? Seja uma palavra interessante. Porque eu acho que a gente tem que dar essa característica, né, de transformar as coisas cada vez mais leves, né, é uma característica que eu tenho achado e tenho buscado nas minhas relações. Porque tudo que é muito atrito, né, tudo que é muito pesado, tudo que é muito difícil, né? Sabe aquele cliente que você não quer ligar porque você sabe que vai dar incomodação? Aquela pessoa da sua família que você não quer visitar porque você vai sair de lá com o estômago embrulhado e que vai sair de lá ao seu vizinho que você não quer, né? São várias situações na vida e eu tenho buscado achar que a inovação ela pode trazer para a gente uma vida mais leve, né? No sentido de ser mais prazeroso, né? No sentido de você dormir melhor à noite, sabendo que você fez o que estava ao seu alcance, né? Que você não desrespeitou ninguém, que você não usou de forma inadequada os recursos naturais, que você não gerou dejetos, que você não poluiu um rio, que você não sonegou impostos, que você não explorou ninguém com trabalho escravo, né? Que você deu oportunidades para as pessoas poderem desenvolver o seu potencial pleno, criativo, né? Então, é nisso que tá a minha vibe hoje, é por isso que eu aceitei vir aqui, depois dessa maratona de aulas que eu tenho, e tenho ainda uma coisa para preparar, para entregar para amanhã de manhã, e eu ainda saio daqui, vou para a academia, só vou fazer isso mais tarde, porque se eu não for para a academia, eu acabo... Olha, por isso que é bom ter amigos, né? Que a gente coloca eles nos convites aqui, deixa eu estar falando de amigo. A Edna Bedani, também nossa colega da SPM, ela falou que já aprendeu muito com seus vídeos, ela colocou ali, e tem uma pergunta aqui da Mônica, Marcelo, boa noite, sou também chefe de gastronomia, com relação à nutrição, nunca devemos
apressar o rio, né? O exemplo da banana tem seu nicho, como nas empresas. Mas, com certeza, temos que preservar o natural. O planeta vai dar um retorno não orgânico nem saudável. Assim deve ser uma empresa. Então, ela traz uma metáfora ali muito importante que acho que aí você Com certeza. complementa. Eu tenho um material que eu criei para o Sebrae do Espírito Santo, né, que é sobre tendências de negócios, e ele foi lançado em dezembro agora de 2022, está bem fresquinho, né, e uma das tendências que eu escolhi é a vida natural. Então, eu acho que o retorno ao natural, Mônica, né, nós estamos juntos aí nessa busca, né, mas as coisas, elas são paulatinas, né? Por exemplo, vai convencer uma pessoa a dizer o seguinte: tira o chuveiro elétrico da tua casa. Retorna ao natural, né? Vai tomar banho gelado a partir de hoje, de manhã, né? Tira a máquina de lavar, né? Bota um tanque, vai lá lavar tuas roupas no tanque, tu vai ver a vida natural, né? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa pesar, né? Claro que você pode, às vezes, então, né, fazer essas negociações, essa flexibilidade de você, por exemplo, usar a máquina da água de uma forma a reusar para limpar o jardim, para você botar nos banheiros, para você limpar o chão. Quer dizer, então eu acho que são essas as pontes que a gente pode hoje fazer de uma forma descomplicada, né, para se trabalhar no natural. E já que a Mônica falou daí da história do natural, uma coisa que eu acho muito bacana é aquele chefe de cozinha lá de Brasília, que tem um trabalho de disseminar receitas feitas com casca de banana, né? Porque a casca de banana tem muitos nutrientes, né? E é possível fazer, tipo, uma série de questões, tipo, eles usam como se fosse um cogumelo shiitake, assim, cortadinho, e botam junto com macarrão, fazem carne, né, entre aspas, né, de banana, enfim. Então, eu acho que, assim, há esperança, né? Eu sou otimista por decisão, por vontade própria, né? Então, eu acho que a pessoa escolhe se ela tem um caráter de enfrentar as dificuldades com otimismo, no sentido de achar que ele pode transformar isso em algo positivo, ou você pode ter um caráter de olhar que todo algo negativo que acontece na sua vida é uma desgraça, que foi um destino, né, e que você vai ter que aceitar. Eu faço parte de fazer aquela história de construir um castelo com as pedras que me atiraram, sabe essa poesia? Né? Eu acreditei nessa história e tenho vivido isso, né? E tenho, né, o meu castelo talvez não seja o mais bonito, nem o mais fino, nem feito com diamantes, né? Mas ele vem hoje me acolhendo, né? E eu consigo estar feliz em estar sendo convidado para fóruns como esse, né? Recebendo feedbacks a respeito dos livros, das aulas e tudo, né? De ajudar as pessoas a descomplicarem as coisas, porque o mundo, né, esse mundo bunny, né, que é um dos temas aí que o livro da Economia da Paixão foi um dos primeiros a trazer, né? Às vezes o pessoal diz, mas tu fica te apegando a siglas. Não, não é isso, gente. É só entender que a gente está vivendo um mundo cada vez mais complexo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, existe uma fragilidade muito grande, existe um medo muito grande, uma insegurança com relação ao que acontece com o amanhã, né? Então, essas são as questões que você precisa entender que estão colocadas, né? E a gente precisa fazer o que está possível para descomplicar, para tentar, né, voltar ao que é natural, voltar ao que é simples, né? Pega o Leonardo da Vinci, dizia assim, né? A sofisticação máxima é a simplicidade. Né? Então, veja como é difícil hoje ser simples nesse mundo cada vez mais complexo. Bem, Adilson. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente ficaria aí muito... Essa Economia da Paixão, esse material, essa produção que você fez é magnífica. Depois a gente vai criar uma comunidade para divulgar nesses trabalhos, esses links.
Rê, você tem uma pergunta? A gente precisa finalizar aqui, mas isso eu também quero uma mensagem do Pimenta para a gente finalizar aqui. Não, na sua experiência, Pimenta, junto às organizações, quais são os traços das organizações que conseguem se apropriar do talento criativo, desse capital criativo, capital humano criativo das organizações? Que organizações são essas? Legal, é uma ótima pergunta, mas ele poderia ser o tema de uma palestra ou de um curso. Lá na SPM, a gente tem um curso sobre gestão da inovação, em que a gente trabalha isso por mais de 20 horas para conseguir, mesmo assim, não esgotar o tema, mas ver de uma forma um pouco mais completa, né? Mas a gente pode citar algumas características, né? Primeiro, por exemplo, é incentivar nos seus colaboradores. Ele passa muito por uma cultura de inovação, esse é o guarda-chuva. Essa cultura de inovação tem a ver com você estimular a curiosidade, né? Então, isso é algo importante, que as pessoas tenham essa curiosidade e poder exercer. Existiu uma questão que é você se expressar com liberdade dentro da organização, ou seja, você não está se policiando a todo momento, então ter uma liberdade de expressão é algo muito importante, né? A gente já falou sobre você encontrar uma empresa que tem uma sintonia com o seu propósito de vida, ou seja, você passa muito tempo dentro de uma empresa, né, no mundo do trabalho, vamos dizer assim, que você não pode mais se dar o luxo de querer dizer assim, eu vou ser feliz depois que eu bato o ponto das 18 horas, né? Você precisa conseguir encontrar no seu dia a dia uma satisfação com relação a essa questão. Você ter um ambiente propício para que os erros possam ser tolerados dentro do processo de experimentação, né, Regina? Então, você poder ter essa suscetível a erro, você ter uma empresa que tenha esse caráter de ousadia, ou se você preferir, coragem, né? A palavra coragem, agir com o coração, permitir que os seus colaboradores manifestem as suas emoções, né? E possam estar entendendo que ali é um espaço também de compartilhamento dessa vida humana, afinal de contas, sabe? Que a gente não está lá apertando carimbo, que as pessoas às vezes passam por dificuldades pessoais, às vezes não dormiu direito, às vezes está com um problema na família, às vezes está com uma ressaca que seja, às vezes está com qualquer uma condição que possa ter, né? As pessoas precisam ser entendidas enquanto seres humanos aí e ter essa empatia, né? Eu acho que é uma palavra também importante, né, de valores, mas eu vou deixar essa lista por aqui. Fantástico. Agradecendo mais uma vez aí o Adilson, né? A você, Regina, aí ao Tiago, que abriu espaço, e agradeço aí o convite do Adilson. Como ele pediu aí uma mensagem final, né? Eu vou botar a seguinte, que eu gosto muito, que é: não seja o sapo dentro do poço. Porque o sapo que mora dentro do poço acha que aquele bico lá, aquela abertura do poço é toda a realidade, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre aberto a entender, né? Essa história da inovação descomplicada tem a ver com isso, sabe, Regina? Você não está olhando sempre o todo. Tem uma parte que você sempre está olhando uma parte, né? E você, então, não pode levar as coisas tão a sério, não pode tomar tudo tanto a ferro e a fogo, não achar que o mundo vai acabar, porque você está fazendo tudo o que você acredita a partir do seu ponto de vista, né? Então, vamos sempre lembrar, né, que a gente não pode ser o sapo dentro do poço, de querer achar que aquilo que a gente está vendo é toda a realidade. E isso é algo que nos conforta, eu acho, nesse mundo tão pressionado que a gente está, e, ao mesmo tempo, nos alivia, né, de saber que tem muitas coisas que são incompreensíveis e que isso tudo bem, a gente não vai estar compreendendo tudo a todo momento, né, porque o cenário é muito complexo atualmente para a gente conseguir
querer ter respostas prontas para todas as perguntas, né? Vamos exercitar essa capacidade de perguntar mais e de se questionar, que vem da curiosidade, que eu acho que isso faz parte, né, do momento que a gente está vivendo no nosso mundo. Obrigado aí, Adilson. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Eu quero fazer o gancho só para a gente finalizar aqui, que o Thiago fez uma pergunta na abertura que eu acho que abraça muito o conceito que nós acreditamos da inovação. É aquela inovação que vai fazer melhorar o mundo que a gente vive, o mundo das relações. É dessa inovação que a gente está falando, está apoiando e que a gente quer fazer parte. Então, muito obrigado. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou interrompendo a gravação desse painel aqui, que a gente já começa o da sequência. Obrigado a todos aqui e